Queridos, paz do Senhor Jesus. Se possível, abra sua Bíblia comigo. Colossenses capítulo 3. Eu expresso a minha alegria por estar de volta a esta casa. Minha gratidão a Jesus pela vida de cada um de vocês. Aos vossos pastores, que sempre, com muita alegria, nos recebe. Agradecendo ao pastor Luiz Francis. Quero aqui expressar minha gratidão a todo o corpo de obreiros, a toda a juventude da Umadecop. Colossenses capítulo 3, o texto escolhido como base para o tema dessa festa. Pastor, por favor. Colossenses 3, a partir do versículo 1, está escrito assim: uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está assentado no lugar de honra, à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para esta vida. E agora a sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão de sua glória. Você crê nisso, irmão? Tomem o seu assento, os irmãos que estão em pé. Eu queria, se possível, mais um pouquinho de volume aqui. Parece que meu retorno baixou. Os irmãos estão me ouvindo bem? Então, por favor. Queridos irmãos, nós, ao meditarmos na carta de Paulo aos Colossenses, percebemos que Paulo doutrina a igreja, ou seja, ele ensina a igreja, a partir do capítulo de número 1, quando Cristo é o centro de todo o Evangelho. Cristo é o centro de toda a criação, no capítulo 1. Ele é o centro ou a fonte da liberdade da igreja, no capítulo 2. E esta liberdade se trata da não necessidade de submeter-se aos costumes da lei para se ter certeza da salvação. Cristo é supremo sobre a criação, Cristo é supremo no Evangelho. Por causa de amar Cristo, Paulo deixa isso claro no capítulo 1, é por isso ou por ele que o Pai nos ama. No capítulo 2, Cristo, o supremo no coração do Pai e o centro do Evangelho, é a fonte da nossa libertação. Nossa liberdade está nele, ou seja, quem estiver em Cristo está livre de submeter-se aos ditames, às regras do Antigo Testamento para se ter certeza da sua salvação, porque tudo aquilo apontava para Cristo, em Cristo se tornou realidade. Pela nossa fé nele, tomamos posse daquilo que era simplesmente símbolos. Por exemplo,
O tabernáculo era a representatividade da habitação de Deus entre o povo. Mas depois da encarnação de Cristo, quem era o tabernáculo de Deus entre os homens? Jesus. João capítulo 1, quando diz que Jesus habitou entre nós, irmãos, eu estou pregando numa carta paulina, e se você não me der a sua atenção, vai ficar difícil da gente se identificar na pregação da palavra. Se possível, se esforce para focar aqui na minha pessoa, pois é daqui que vai sair a pregação. Amém? Amém? Não? Dizendo que no capítulo 2, Cristo é a fonte da nossa liberdade, ou seja, em Cristo somos livres da necessidade de nos submetermos às regras da lei para termos certeza da salvação. Paulo diz que somos livres nele, ou seja, quando cremos em Cristo como nosso único Senhor e Salvador, não há mais uma necessidade exigida da parte de Deus que venhamos nos submeter aos costumes do Antigo Testamento para termos certeza da nossa salvação. E eu dei um exemplo, o primeiro exemplo, tabernáculo. Era necessário que todo homem se aproximasse do tabernáculo, viesse até o sacerdote, oferecesse um animal, para que esse animal fosse morto pelo pecado daquele homem que trouxe o animal. Mas em João capítulo 1 diz que Jesus habitou entre nós. A palavra habitou ali é tabernaculou. Não precisamos mais de um tabernáculo como no Antigo Testamento para nos sentirmos cultuando diante de Deus. Jesus disse em João capítulo 4 que a adoração verdadeira é em espírito e em verdade. A adoração verdadeira independe de um lugar. Pastor, então para que a gente tem o templo? Para que a gente tem o prédio? Para te proteger da chuva, do sol, para a gente prestar mais atenção no culto, no pregador, no louvor, e para não incomodar a vizinhança, para a gente ter um local fixo, para termos mais liberdade, para cultuarmos ao Senhor. Mas na sua casa, na sua cama, diante da sua mesa, na sua garagem, no seu quarto, no seu carro, depois da vinda de Cristo em espírito, você pode adorar em qualquer lugar. Não necessitamos mais apresentar sacrifícios pela salvação. Você não jejua para ser salvo, você não se veste como crente para ser salvo, você não para de mentir para ser salvo. Tudo isso você faz porque já é salvo. É nisso que consiste a nossa liberdade em Cristo, que Paulo trata no capítulo 2. Eu digo isso por quê? Porque alguns irmãos isolam, alguns pregadores isolam Colossenses 2 para dizer: somos livres em Cristo. Está no texto, a partir do versículo 6, que a nossa liberdade está em Jesus. Não sei se vocês já ouviram falar daquela igreja A Casa, em Goiânia. Um dos problemas daquela igreja, levar ceia na balada, ou seja, enquanto a ceia é para os filhos que se assentam à mesa, eles estavam levando o símbolo da comunhão do corpo de Cristo para o que a Bíblia chama de cães, lobos, ímpios, que não nasceram de Deus. E um outro problema daquela igreja, como eu já tive em muitas agendas com o pastor daquela igreja, era cantor itinerante. Eu tinha o número dele, no WhatsApp eu estava bloqueado, então eu mandei um SMS. Por quê? Porque haviam 2 irmãos meus que congregavam lá, e eu recebi o link de uma das pregações dele num culto de ceia, quando ele isolou Atos dos Apóstolos, capítulo 28, a Bíblia dizendo assim: e Paulo, com liberdade, pregava o reino de Deus. Ele colocou na parede o termo Paulo com liberdade pregava o reino de Deus e disse: está vendo? Nós temos liberdade para pregar o reino. Isso quer dizer que nós podemos usar qualquer forma para pregarmos o reino. E aí começou a cantar no púlpito a música É o Amor. E o texto usado foi: Paulo pregava o reino de Deus com liberdade. E esses crentes que ficam dizendo que tem que cantar hino de crente é porque estão aprisionados. Mas nós estamos pregando como Paulo, em liberdade.
Aí eu chamei o amado no SMS, falei, o que foi isso aqui, meu irmão? Ele disse, quer me ensinar, professor? Eu disse, quero. Aí ele mandou o texto para mim, o texto base é Atos 28, e Paulo pregava em liberdade. Falei, pois é, em liberdade, é porque ele não estava mais preso. É porque as correntes não estavam mais nas mãos dele. Ele não estava mais acorrentado a soldados. E outra coisa, essa liberdade era limitada, ele não podia sair na rua pregando, ele estava livre em casa. As pessoas vinham em casa e ali na casa ele pregava em liberdade. Porque para Paulo, até estando dentro de casa, a sua casa era um púlpito para ele pregar o evangelho. Aquilo ali não está mandando você se submeter aos ditames mundanos, aos estilos mundanos, a músicas mundanas e cantar no púlpito da igreja porque agora você é livre. Não, quando você se entrega para Jesus, querido, você só troca de Senhor. Você era servo de Satanás, agora você é serva e servo de Jesus. É Ele que manda, é Ele que controla. Alguém pode dar glória a Deus? Essa é a nossa liberdade em Cristo. Olha o que Paulo diz a partir do 13. Vocês estavam mortos em pecados, vocês estavam na incircuncisão de sua natureza humana. Porque no Antigo Testamento, quem não era circuncidado era incircunciso. O incircunciso era aquele que não tinha aliança com o povo de Deus. E quem não tinha aliança com o povo de Deus, também não tinha aliança com Deus. Então Deus deu vida a vocês, Cristo perdoou os seus pecados. Liberdade dos pecados e não para pecar. Ele cancelou o registro de acusações contra vocês, removendo e pregando na cruz a consciência de pecado, porque todo homem tentava praticar a lei e não conseguia. Esse era o registro dos pecados. A Bíblia, o mandamento é: não roubarás, não mentirás, não adulterarás. Mas no coração o cabra adulterava, mentia, cobiçava. Ele se sentia acusado, condenado. Na cruz, Paulo diz, ele cancelou esse registro de acusação mental e removeu de nós. Desse modo, ele desarmou os governantes e as autoridades espirituais. Demônios que acusam, demônios que condenam. Quando você se entrega para Jesus, eles não mais te dominam. Você trocou de Senhor. Você está livre desses demônios que te dominavam no pecado. Versículo 16, portanto não deixem que ninguém os condene pelo que comem ou bebem ou não celebram certos dias santos. Se não guardar o sábado não vai para o céu. Aí Paulo diz, ninguém pode mais condenar vocês por causa de dias santos. Ninguém pode mais condenar vocês por causa de cerimônias de lua nova ou sábados, pois essas coisas são sombra da realidade. Cristo é a realidade. O que é o sábado? Descanso. Quem foi que disse, vinde a mim, todos os que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei? Jesus. Então, não estamos mais debaixo dessas regras para a salvação. O crente está livre. O crente pode guardar a segunda e descansar. O crente pode guardar a terça e descansar. Se você fala o domingo é sagrado, aleluia, você está virando também dominado por um dia. Esse não é o texto explícito na Bíblia. O domingo é um dia que mais temos tempo para estarmos em família, cultuarmos ao Senhor na igreja. Mas tu pode descansar segunda, ou terça, ou quarta, ou quinta, ou sexta, ou sábado. Por que eu estou falando ou? Porque tem gente que, se depender, descansa todo dia, né? Por isso que a Bíblia diz que Deus fez 6 dias para o homem trabalhar e para descansar. Trabalhe mais, descanse menos. Tem gente que é o contrário, né? Sangue de Deus tem poder e sai dele. Quando Paulo ensina que Cristo é o centro, no capítulo 1 do Evangelho e de toda a criação, quando Paulo ensina que Cristo é a fonte da liberdade, no capítulo 2, ele exige prática a partir desse conhecimento no capítulo 3. Posso repetir? Posso não, né? Mas eu vou repetir. Ele ensina que Cristo é a fonte, o centro de toda a criação e sobre todas as autoridades. No capítulo 1 e no capítulo 2, ele é a fonte da liberdade. Sendo assim, ele diz no capítulo 3, está na hora de se comportar como quem sabe disso. Ele primeiro dá a doutrina e depois exige a prática.
Eu não tenho como exigir prática de você sem te ensinar a doutrina correta. No Evangelho, nós primeiro ensinamos o Evangelho e depois nós exigimos a prática desse Evangelho. E quando eu digo exigimos, nós apresentamos as ordens bíblicas para que nós possamos exercer o nosso cristianismo conforme a vida que recebemos. E que vida é essa? Capítulo 3, versículo 1. Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo. Quem ressuscitou é porque era isso que tu era lá no mundo. Era isso que todos nós éramos sem Jesus. Como diz Efésios 2, mortos em delitos e pecados. Por que morto, pastor? Sem sensibilidade alguma para as coisas do céu. O morto não vê, o morto não sente, o morto não ouve. Então o mundo não vê sua necessidade de Deus. O mundo não ouve por si mesmo a palavra de Deus. O mundo não sente desejo pelas coisas de Deus, porque estão mortos. E aí vem Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus. Olha só, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus vem pela palavra de Deus. Isso quer dizer que só a palavra de Deus me capacita a escutá-la. Se a mensagem não for pregada, o ser humano não será capacitado a escutá-la. Então não é simplesmente, cala a boca, senta que eu vou pregar. Se Deus decretar juízo sobre alguém aqui, que há muito tempo diz não para Jesus, diz não para o Evangelho, eu posso pregar 2 horas, e Deus não vai permitir que a palavra abra seus ouvidos, porque ele está debaixo de juízo, como Deus fez com Faraó. Mas olha o que Paulo diz: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra. Se não tiver a palavra de Deus, o homem é incapaz de ouvir. Então não basta ter ouvido para ouvir a palavra. A capacidade para ouvir a palavra não está no ouvido, está na própria palavra. Então o homem não diz assim: eu ouvi a palavra, por isso eu me converti. Não, a capacidade para ouvir a palavra vem da própria palavra, e não de seus ouvidos, dos seus sentidos físicos. Por quê? Porque todo homem sem Deus está morto em delitos e pecados, morte espiritual. Mas a palavra é pregada, e quando Deus tem misericórdia, e quando a igreja intercede para Deus abrir o coração, a palavra do Evangelho entra, abre os sentidos espirituais, abre os ouvidos espirituais, o espírito do homem começa a ter sede de Deus, fome de Deus, se entrega para Jesus, e aí ele é ressuscitado. Mais uma vez, fala comigo, ressuscitados. Se ressuscitou é porque estava. Aí, lembre-se de Jesus ressuscitando mortos. Jesus ressuscitou uma menina, mulher, filha de Jairo. Jesus ressuscitou um menino, macho, filho da viúva lá da cidade de Naim. Então entenda, um menino e uma menina ressuscitados. Por quê? Porque o pecado atingiu também crianças. Jesus ressuscitou a Lázaro, coroa, porque o pecado também atingiu os adultos e as crianças. A menina tinha acabado de morrer. O menino já tinha morrido há um tempinho a mais. Não importa a idade das pessoas, todas elas estão debaixo de pecado, logo já estão mortas espiritualmente, são dependentes da graça. Jesus ressuscita menino e menina, mostrando que independente do sexo, e se você é contra falar a palavra sexo para identificar as pessoas, é porque você já faz parte do grupo do todes. Então Jesus ressuscitou menina e um menino, sexo feminino, sexo masculino. Isso quer dizer que ele não faz acepção de pessoas para salvar. Homem, mulher, criança, ele salva, ele liberta, ele ressuscita, ele transforma. Lázaro já tinha quantos dias de morto? 4 dias, já estava cheirando mal. Ô gente, meu Deus,
Essa é a historinha da EBD. Lázaro já estava, até eu estou errando. Lázaro estava morto há quantos dias? 4. E a menina tinha acabado de morrer. Lázaro já cheirava mal. E a menina já estava apodrecendo? Não. Então você olha para o nenê, você olha para a criança e diz: olha, um anjo, só se estiver dormindo. Aí você diz: não tem pecado. Tem sim. Gênesis capítulo 8, versículo 20 diz que o homem é mau desde o seu nascimento, desde a sua meninice. Davi disse no Salmo 51: em pecado fui formado. Jó capítulo 14: não pode exigir pureza de quem já nasce impuro. Ah, pastor, mas meu filho é filho da promessa, pastor. Isaac também era, nasceu em pecado. Sansão também era, nasceu em pecado. Todos que nasceram de homens na Bíblia nasceram debaixo de pecado. Só um nasceu santo, viveu em santidade, morreu e ressuscitou e está à direita do Pai. Só um nasceu santo, santo, santo. Fala o nome dele: Jesus. Todo mundo já nasce morto espiritualmente, debaixo de pecado. Por isso que Jesus ressuscitou essas 3 classes: menino, menina e homem velho, que já estava cheirando mal. Não importa o grau da pecaminosidade, porque há níveis sim de pecaminosidade na Bíblia, sim. Jesus disse em Lucas 10: se aquela cidade tivesse ouvido o meu evangelho, se converteriam. Mas como vocês não ouviram, a rejeição de vocês, Cafarnaum, Corazim, a rejeição de vocês ao meu evangelho é pior do que os pecados de Sodoma. Jesus falou a Pilatos em João 19: maior pecado tem quem me entregou a você. João escreveu que tem pecado que é para a morte, e por esses não devemos interceder. E o que é pecado para a morte? É aquele crente que quer viver na prática do pecado e não quer que a gente corrija, não quer que a gente fale, então vá para o inferno. Jesus ensinou na parábola do perdão que quanto mais perdoa, mais perdão tem. Se não perdoa, menos perdão tem. Entenda o que eu estou lhe dizendo. Lázaro já cheirava mal. Tem gente que você olha para a vida dele, irmão, já cheira pecado, já cheira maconha, já cheira cachaça, já cheira mentira. Você olha para aquela pessoa, está totalmente apodrecida. A sociedade rejeita, a sociedade não quer. Mas se a palavra for pregada e a pessoa não resistir o Espírito, Jesus salva, Jesus ressuscita, aleluia! Jesus dá uma nova vida. Assim como Lázaro dependia da palavra de Jesus, assim como a menina dependeu do toque de Jesus, assim como o rapazinho dependeu do toque de Jesus, ninguém ressuscita por si mesmo, porque quem está morto não volta à vida por si. Só Jesus venceu a morte pelo seu próprio poder. Todos os crentes aqui precisam de uma intervenção externa para receber a vida de Deus. Agora olha como Deus é maravilhoso. A morte é poderosa? É. A morte é temida? É. Mas olha como Jesus chega na casa de Jairo e pega na mão da menina: menina, a ti te digo, levanta. E a menina levanta. Quando Jesus vai ressuscitar o filho daquela mulher, da viúva, na cidade de Naim, Jesus toca no caixão, nem toca nele, Jesus toca no caixão. Tem gente que é salvo, ressuscitado, quando o Senhor toca nele. Tem gente que é salvo, ressuscitado, quando o Senhor toca na ambiência que ele está. Jesus não tocou no rapaz, Jesus tocou no caixão. Jesus tocou no caixão e disse: rapaz, levanta. O menino sentou e começou a falar. Quando Jesus ressuscita alguém, escute-me, pregadores novos, quando Jesus ressuscita alguém, primeiro senta, depois fala. Jesus ressuscitou, o rapaz sentou, depois falou. Tem gente que é ressuscitado e já quer sair falando.
pregando, ensinando o pastor. Não, você é ressuscitado, cala a boca, senta, depois fica em pé e prega. Sentou para depois falar. Quem já foi ressuscitado tem muita vontade de falar, mas tem que aprender, cala a boca, sentar, tá bom? Para depois ensinar. E a ressurreição de Lázaro, Jesus chega e diz: tirem a pedra. Aí tiraram a pedra. Alguém já cantou que Jesus disse: tirai a pedra, Marta, porque engoliu o ponto. Jesus disse: tirai a pedra, ponto. Marta, irmã do defunto, disse, se intrometeu: Senhor, já cheira mal, já tem 4 dias. Eu não disse que se creres verás a minha glória, Marta? Quando removeram a pedra, Jesus bradou: Lázaro, vem para fora. Ele foi ressuscitado pelo poder da palavra. O que eu estou dizendo com isso? É que a vida de Cristo vem através da palavra. Como que ele ressuscitou o rapaz? Falando. Como que ele ressuscitou a menina? Falando. Como que ele ressuscitou Lázaro? Falando. Quando Jesus fala, a morte do pecado sai e a vida de Cristo entra. Oh, glória! Uma vez que vocês já ressuscitaram com Cristo, mantenha os olhos fixos lá no alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus Pai. Isso aqui é só para quem ressuscitou. Para quem ainda está morto, não vai olhar para o alto. Agora, pastor, o que é olhar para o alto? Tu não vai andar assim, né, irmão? Olhar para o alto é enxergar a vida sob a perspectiva de Cristo. Olha só, vocês que ressuscitaram, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra, à direita de Deus. Olhar para o alto é enxergar a vida e dizer: Jesus está acima de tudo, Jesus está acima de todos, Jesus está no controle da minha vida. Olha que coisa linda, não sei se você vai glorificar. Sei sim, tu vai glorificar. Ó, uma vez que vocês já ressuscitaram, eu vou fazer uma pergunta, a resposta é 2. Se tu falar uma das 2 coisas, tu acertou. Uma vez que você foi ressuscitado, então traga a sua mente aí rapidinho. A pessoa que foi é para você falar, não me estressa não. A pessoa que ressuscitou, ela saiu de onde? Pode falar. Não, da morte é o estado. Eu estou falando de um lugar. A pessoa que ressuscitou saiu de onde? Caixão ou sepulcro. Aleluia, que coisa chique. Saiu do sepulcro, saiu do caixão. A Bíblia diz assim, ó: o mundo jaz no maligno. Onde é que você lê a palavra aqui jaz? Cemitério. Aqui não é no cemitério não, nunca foi não, cemitério não. Aqui jaz fulano, cicrano, quer dizer, não tem 3 pessoas no caixão. É o nome completo da pessoa. Aqui jaz. A Bíblia usa a imagem da morte para falar que nós não temos capacidade na natureza humana para sermos salvos em nós mesmos. Ok, vocês ressuscitaram, saíram do cemitério chamado mundo. Aqui jaz. O mundo jaz no maligno. Todas as pessoas que estão debaixo do sistema mundano estão dentro de um cemitério. E esse cemitério é o maligno. Ou seja, você que não tem Jesus como seu único Senhor e Salvador, não é o capeta que está em você, é você que está no capeta. O diabo é seu caixão. O diabo é o seu cemitério. E é a Bíblia que diz, sinto muito. Ó, eu não sinto não. A Bíblia diz assim: o mundo jaz no maligno. Jaz, está morto. O caixão é o Satanás. O mundo é o sistema. O mundo está morto no diabo. Ok, uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos em Cristo, onde Ele está sentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas coisas dessa terra, porque vocês morreram para essa vida e agora sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. Olha o 4. E quando Cristo, que é a sua vida, for revelado, está falando da vinda dele. Quando Cristo, que é a nossa vida, for revelado, quando ele se manifestar, vocês participarão de sua glória.
Ele me tirou de um caixão espiritual e me prometeu autoridade celestial. Agora entenda que coisa maravilhosa. Primeiro lugar, somos ressuscitados. Então mantenha os olhos lá, onde Ele está sentado à direita de Deus. Enxergue esse mundo pela perspectiva de Cristo. Como é que Jesus vê os pecadores? Jesus olha para os homens e os vê em duas situações. Primeiro, ovelhas perdidas que não têm pastor. Aqui ele está falando de pessoas que já ouviram o evangelho, mas estão desviadas. Pessoas que são amigas do evangelho, amam a igreja, mas ainda não confessaram Cristo como seu único Senhor e Salvador. O arminianismo chama isso de pré-regeneração. Ovelhas que não têm pastor, que se a igreja tiver compaixão, a igreja evangeliza, a igreja vai atrás. Jesus disse a Nicodemos em João capítulo 3, que todo homem nasce debaixo de condenação e da ira de Deus. Só através do evangelho o homem sai dessa condição. Gente, olha para mim, por favor. Então você, quando ressuscita em Cristo e olha para a vida sob a perspectiva de Cristo, você vê as pessoas assim, todas mortas em pecado se estiverem longe de Jesus, e todos os salvos são ovelhas do rebanho de Jesus. A vida tem que ser enxergada conforme a perspectiva de Cristo Jesus. E aqui o negócio aperta. Como que Jesus via o meu ofensor? Alguém que eu devo perdoar quantas vezes for necessário. Como que Jesus via o casamento? Macho e fêmea, a base de toda a sociedade. Como que Jesus via a pregação do evangelho como necessidade para todo o crente? Porque tem gente que olha para a pregação do evangelho e não quer pregar. Eu não tenho dom de pregar, eu não tenho dom, é por isso que eu não prego. Eu vou contar até 10 para você me dar um versículo que pregar é dom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pregar não é dom, pregar é ordem. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Você não prega, não é porque você não tem dom, é porque você é desobediente. Como que Jesus viu a necessidade da oração? Jesus orou quando foi batizado, Jesus orou quando foi escolher os apóstolos, Jesus orou no monte da transfiguração, Jesus orou antes de ser crucificado, João 17, Jesus orou no Getsemane, Jesus orou na cruz, Jesus subiu à direita do Pai, está intercedendo até hoje. Jesus ora. Como é que você enxerga a oração? É enxergar a vida conforme a perspectiva de Cristo. É isso que o texto está dizendo. Se você já ressuscitou, mantenha os olhos fixos lá no alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Versículo 2: pensem nas coisas lá de cima. Irmão, pensa como é que são os anjos, como vai ser quando chegar na glória. Pensa nas coisas celestiais. Como seria se você tivesse o dom de profecia? Como seria se você tivesse o dom da operação de maravilhas? Aquilo que você não medita, você não deseja. Aquilo que você não deseja, você não busca. Então, pelo amor de Deus, pensa como seria se você tivesse o dom da palavra. Não é o dom de pregação, é o dom da palavra, é o dom de mestre. Imagine Deus te dando a capacidade de memorização de textos, Deus te dando a capacidade de divisão de textos e dando palavra de sabedoria para essa geração. Imagine como seria se o Senhor te desse o dom da revelação, o dom de visão. Imagine como seria você saindo, evangelizando, ganhando almas para Jesus. Isso é pensar nas coisas lá do alto, irmão. Salomão
pede-me o que queres e eu vou te dar. Ele disse: eu não quero riqueza, eu não quero fama, eu não quero vitória sobre os inimigos, eu quero sabedoria do alto. A resposta de Deus foi: como você não pediu riqueza, não pediu vitória sobre os inimigos, eu vou te dar sabedoria, riqueza e vitória sobre os inimigos. Mateus capítulo 6, versículo 33: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão. O que é que você está buscando, irmão? Saul reinou, a arca foi tomada, a arca ficou lá em Quiriate Jearim, e Saul nunca foi buscar a arca. Quando Davi assumiu o trono, a primeira coisa que Davi disse foi o quê? Eu quero a arca, eu vou buscar a arca, eu quero a presença de Deus. Pensai nas coisas que são de cima. E aí, meu irmão, a história de Saul nem se compara com a história de Davi. No Novo Testamento, o único nome mais citado que o nome de Davi é o nome de Jesus. Quem busca as coisas do alto é honrado, é recompensado. Aleluia. Eu lembro, eu comecei a pregar com 5 anos. Imagine o tamanho. Por que eu comecei a pregar com 5 anos? Alguém me ouve e diz amém. Oh, meu Deus, dá uma agonia com o crente desligado na palavra. Aí eu perguntei à minha mãe: hoje é meu aniversário, comprou meu presente? Ela: não tem presente, mas na igreja tem. Aí eu pensei que na igreja ia ter balão, ia ter carrinho, ia ter as figurinhas da escola dominical. A gente morava na cidade de Ilhéus, Bahia, no bairro... Ilhéus é a cidade, o bairro é Nelson Costa, e o nome da rua, Rua da Valeta. Imagina o tanto de água, de esgoto que passava na rua. Morávamos na rua da igreja, e minha mãe disse: vai para o culto, já vai começar, e pede seu presente para Jesus. Só que eu fui para o culto perguntando o que é que eu peço, o que é que eu peço, o que é que eu peço de presente. As tias da escola dominical, passava todo mundo na rua, um monte de menino, ia todo mundo na rua, indo para a igreja. E a gente chegou na igreja junto, e eu ficava perguntando o que é que eu peço de presente. Eu não sabia o que pedir de presente. A minha mãe veio, a minha mãe dava aula na escola, na classe das crianças. Aí eu ficava lá do lado dela, dando aula, imitando ela. Aí ela me colocava para segurar as figurinhas. Eu segurava a figurinha, e ela ficava explicando para os meninos. E eu dizendo: o que é que eu peço, o que é que eu peço, o que é que eu peço. Aí de repente o pastor Antônio José pegou o microfone para concluir a escola dominical, e ele disse: Jesus está aqui. A igreja deu glória a Deus, oh glória, aleluia. A igreja deu glória a Deus. A gente era mais simples, né, irmão? E para a alma faminta, até o amargo é doce. Mas a alma muito cheia pisa o favo de mel. Aí o pastor, a igreja simples, o pastor disse: Jesus está aqui. A igreja, oh glória, aleluia, aleluia. A igreja começou a se alegrar. Aí ele: Jesus está aqui. A igreja começou a se alegrar. Aí ele disse: Jesus quer batizar com o Espírito Santo aqui hoje. A minha mãe olhou para mim, eu olhei para minha mãe, e ela falou assim: você não quer ser pregador? Eu disse: quero. Ela: está aí o seu presente. Eu falei: cadê? Ela disse: o pastor acabou de falar que Jesus quer batizar com o Espírito Santo. Você quer? Eu disse: eu quero. Ela: então vamos. A gente foi lá para frente, irmão. Um monte de gente veio, mas ninguém foi batizado. Era o dia, deu. Aí estava todo mundo lá na frente, e eu orando: Jesus me batiza, Jesus me batiza. Eu quero ser pregador, Jesus me batiza. Imagina aquele pedaço de gente dizendo que queria ser batizado, irmão. E o pastor via que eu ficava vermelhinho de chorar, desejando o batismo. Ele mandou um obreiro me pegar no colo. O obreiro desceu, me pegou no colo. O púlpito era de tijolo mesmo. O obreiro desceu, me pegou, me trouxe nos braços, e eu dava glória, chorando, desejando ser batizado. Glória, glória, glória. O pastor me colocou em cima do púlpito, me abraçou, colocou a mão na minha cabeça e ministrou o batismo com o Espírito na minha vida. Quando ele ministrou o revestimento de poder sobre mim, eu fui cheio do Espírito Santo. Eu comecei a falar em outras línguas. Quando ele colocou o microfone, a igreja começou a ouvir que Eliseu estava falando em línguas. A igreja inteira incendiou no poder do Espírito, e ele profetizou: eis aqui um novo profeta para essa nação. Ai, irmão, a partir daquele momento eu comecei a pregar, falar em línguas, e estou até hoje pregando o evangelho. Busca as coisas lá do alto. É as coisas do alto que devem ocupar a mente da igreja.
Você dorme tarde, durmo, pastor, fazendo o quê? Não fala não. Eu lembro quando eu ia para a escola, 12, 13 anos, eu levava o caderno e a Bíblia. Eu já vi alguém criticando no YouTube quando eu falei isso, porque eu ia pregar e eu ganhei uma bicicleta. Aí eu pedia, o meu primo que estudava na mesma escola, me levava de bike. E enquanto ele me levava na bike, eu ia sentado e apoiava a minha Bíblia no guidão. E ia lendo ele. Aí alguém comentou lá, criticando no YouTube, como que você vai lendo se a bicicleta estava em alta velocidade? É só segurar a página, bestalhado. Aí eu segurava aqui no guidão e ia lendo a Bíblia. No intervalo, irmão, eu tomava um monte de bolada na cara, porque os meninos iam jogar bola e eu sentava no cantinho, na quadra, e ia ler a Bíblia. Meu pai passou 13 anos afastado do evangelho, e era uma lâmpada só, aquelas assim fluorescente, grandona, para iluminar a casa toda. Imagina o tamanho da casa. O quarto do meu pai com a minha mãe era dividido com uma cortina. Quando dava 2, 3 horas da manhã, eu acendia a lâmpada para ler Bíblia. Eu ia devagarzinho e acendia a lâmpada, e meu pai desliga essa, e xingava. Aí eu desligava. Aí quando eu via meu pai roncando, eu ligava, e o bicho acordava. Aí quando ele ia falar, eu desligava. Aí quando ele dormia, eu ligava. Aí teve um dia que ele disse, não vou mais falar. Se levantou, pegou o rodo e prá, quebrou a lâmpada. O que eu fiz? Peguei uma vela e fui ler a Bíblia no banheiro. Pensai nas coisas que são de cima, buscai as coisas lá do alto, porque a vida que vocês receberam é lá de cima. Alguém pode levantar a mão e dar glória àquele que te ressuscitou? O meu desejo é que Deus abra seu coração hoje e coloque sede pelas coisas do céu, fome pelas coisas do céu. Aleluia. Você não já pediu para Deus te dar profundidade? Você já não pediu firmeza? Você já não pediu dons? Deus está abrindo as portas do céu sobre nós nessa noite. Irmão, aquilo que você pensa, você deseja. Aquilo que você deseja, você busca. Buscai, pensai. Eu gosto quando o texto diz, versículo 1, buscai as coisas que são de cima. E versículo 2, pensai nas coisas que são de cima. Porque você tem que buscar e pensar. Você tem que orar e pensar. Você tem que vigiar na oração. Tem gente que ora e se esquece. Eu orei pelo que mesmo? Buscai, pensai. Tem gente que busca muito, mas não pensa nada. Ora muito, tem muita unção, mas não reflete um texto da Bíblia. Aí fica aí dizendo, e Paulo pregou em liberdade. Ora muito, mas não pensa nada. E Deus não te deu só joelho, Deus te deu cabeça. Aleluia. E tem gente que pensa muito, já virou cabeçudo, mas não ora nada. Pensa muito, lê muito, abre muito a porta do escritório para estudar, mas não fecha a porta do quarto para orar. Pensa muito, mas não busca nada. Mas o equilíbrio é buscai, pensai. Buscai, pensai. Buscai, galeria, pensai. Obreiros, buscai, pensai. Jovens, uma decope, buscai, pensai. Jesus disse, errais porque não conheceis as escrituras. Ficou feio. Errais porque não conheceis as escrituras. Conhecer as escrituras, pensar e conhecer o poder de Deus, ficou feio. Conhecer as escrituras, pensar e conhecer o poder de Deus, buscar. Atos capítulo 6, os apóstolos disseram, nós perseveraremos no ministério da palavra e na
oração. Pensar, palavra, e buscar, oração. Pedro escreveu: crescei na, buscar e no pensar. É o equilíbrio. Martin Lloyd Jones viu alguém perguntar para um pastor: pastor, qual é mais importante, orar ou ler a Bíblia? E o pastor disse: eu respondo perguntando: qual asa do pássaro é mais importante, a esquerda ou a direita? Aí o cabra disse: essa é fácil, as duas. O pastor disse: a resposta está aí. Pensem nas coisas lá do alto. Mantenham-se focados nas coisas de cima e não nas coisas da terra. Focado. Não é que tu não vai pensar em sua saúde, trabalhar, estudar, casar, formar uma família. Não, é focar, priorizar as coisas de cima. Por quê? Porque vocês morreram para a natureza carnal. O que é esta vida? Irmão, eu estou caminhando para a conclusão. Só que pregar textos paulinos, e não fui eu que dei o tema, foi vocês. Está aqui, ó. Colossenses 3. Quem mandou dar esse tema? Vocês morreram para essa vida. Pergunta para mim, que vida? Pensem nas coisas do alto e não nas coisas dessa terra. Diga, quais coisas? Posso falar? Me dá uma versão mais antiga. A minha está muito atual. Pode ser essa aqui, está mais perto. Obrigado, pastor. Pastor, o que é que são as coisas desta vida? O que é que são as coisas desta terra? Bora apanhar mais um pouquinho. Mortificai os vossos membros que estão sobre a terra. Fecha esses olhos quando passar a piriguete. Vai tomar um banho gelado quando vier o desejo da masturbação. E deixa um tempo. O pai tem que ajudar também. Ei, já passou de 1 minuto. Passa a senha do seu e-mail para sua família te ajudar. Chegou pornografia lá, mamãe vai dizer: toma vergonha na cara, menino. O pai vai dizer: isso não é coisa de crente olhar não, rapaz. Mortificai os vossos membros que estão sobre a terra. Você era morto espiritualmente, aí recebeu a vida de Cristo. Aí agora que você recebeu a vida de Cristo, você tem que matar alguns desejos carnais que ficam vivos em você. O que são essas coisas, pastor, dessa terra e dessa vida? A prostituição, sexo fora do casamento, sexo antes do casamento, impureza, pensamentos impuros, apetite desordenado, é ter muito de tudo, sem controle em nada. Um exemplo: a irmã vai no shopping comprar um salto, a irmã sai com 5 caixas, parece que é uma centopeia, só precisa de um par, mas vem com 10, e aí quando não pode pagar, vai fazer campanha para Deus abrir a porta. Em nome de Jesus eu vou pagar. Jesus diz: no meu nome não, vá comprar no teu. Já sujou o teu, quer sujar o meu? A vil concupiscência, sabe o que é isso? Desejos descontrolados. Pastor, eu estou namorando e eu estou com muito desejo na minha namorada. Parabéns, macho. O errado é desejar macho. O que o texto está dizendo é desejos descontrolados. Tem que controlar. Você não é cachorro, você não é bicho, tem que controlar. Matar no jejum e na oração. Não fica jejuando para ficar rico, não fica jejuando para ganhar coisas. Jejum é para matar a carne e alimentar o espírito. Não fica inventando coisa não. Mortifique a avareza. Irmão, tudo isso aqui são coisas descontroladas. Tudo isso aqui é necessário, mas o descontrole que é pecado.
São instintos descontrolados. Prostituição, impureza, apetite desordenado, são desejos descontrolados. Concupiscência, desejo descontrolado a partir do olhar. Avareza, desejo de conquista descontrolado. Quer tudo sem poder pagar, sem poder conquistar, ou quer tudo com facilidade. O avarento, ele tem que ganhar em tudo. Ele não abençoa ninguém, ele não ajuda ninguém, e quando o pastor fala de oferta, o capeta entra nele ou ele entra no capeta. Aí você fala assim, ó, sai demônio. Aí ele sai, o demônio fica. Por quê? Porque ele é avarento, falou de dinheiro, a esposa não pode fazer a unha, a filha não pode comprar uma sandália, avarento. Ele gosta de pegar o extrato bancário para olhar, ó, quanto que eu tenho na conta, e o dinheiro está lá parado, bestalhado. Só para olhar. Só para olhar para dizer que tem. Por amor ao dinheiro, Geazi ficou leproso. Por amor ao dinheiro, os irmãos de José o venderam. Por amor ao dinheiro, Judas traiu Jesus. Por amor ao dinheiro, filho pródigo saiu de casa. Por amor ao dinheiro, Ananias e Safira morreram na dispensação da graça. E quem matou? O Espírito Santo, a pombinha. Consolador. Matou. Amor ao dinheiro. Para tu não falar que eu só falei de Antigo Testamento. Nutella. Versículo 6. Por essas coisas vem a ira de Deus. Posso fazer uma pergunta? Só o Zobeiro falou que pode. Vocês estão com medo. Posso fazer uma pergunta? Por essas coisas vem o quê? Então Deus se ira com quem se prostitui? Deus se ira com quem tem apetite desordenado? Deus se ira com o avarento? Deus se ira. Jesus é amor. Sobre os filhos da desobediência. Você não é filho da desobediência. Mas se você se prostitui, você está desobedecendo. Se você é avarento, você está desobedecendo. Então a ira de Deus vai te alcançar. Em outro tempo, vocês viviam nessas práticas. Em outro tempo, sem Jesus, prostitutos. Sem Jesus, impuros. Sem Jesus, descontrolados. Sem Jesus, avarentos. Mas com Jesus, puros. Com Jesus, ordenados. Com Jesus, desejos controlados pela oração e pelo jejum. Com Jesus, eu não sou avarento, eu quero abençoar as pessoas ao meu redor. Quando Jesus entra, muda de dono. Aleluia! Versículo 7. Despojai-vos da ira, cólera, maledicência nas palavras. Olha interessante. Olha, você viu, fulana prostituiu com fulaninho. Miga do céu. Duas fofoqueiras. Aí começam a falar da vida dos outros. Você já viu aquele cara é avarento? Tudo ele cobra, tudo ele ganha. Ele não dá nada para ninguém. Meu Deus, que coisa feia. São pecados explícitos. Pecados condenáveis. Mas tem uns pecadinhos que a gente vai acumulando bem devagarzinho e daqui a pouco a gente está bem gordinho deles. Versículo 8. Despojai-vos de tudo. Ira. Eu sou calma. Eu sou calmo. Você pode se irar, só não pode explodir. Você pode se irar, você não pode permanecer irado. Você pode se irar com o pecado. Você pode se irar com a vida desordenada. Mas você tem que se despojar. Olha o que Paulo diz. Da ira que é cólera. É uma ira que te faz agredir sua esposa. Vai preso, varão. Que é isso, varão? Vai preso. Denuncia, viu, minha irmã? A cólera que te faz espancar os seus filhos e não corrigi-los. Eu não sou contra a palminha não, irmão. A Bíblia fala que a vara tira estutice do coração da criança. Agora espancar, murro na cara,
Chutar é cólera. Se ira e sai criticando igreja, criticando pastor. Tu é macho mesmo? Sou. Fala na cara. Tu é mulher mesmo? Sou. Chama e fala na cara, abre a Bíblia, bora conversar como crente. Se não, não é a ira de Jesus lá no templo. É cólera, é pecado. Livrai-vos da maledicência das palavras. Não sabe o que aconteceu e fica espalhando falsas notícias. Não conhece a pessoa e já julga pelo que pensa. Julga pela aparência e sai falando. Quando morrer vai 2 caixões, um teu e um da língua. Maledicente. Livrai-vos das palavras torpes, das palavras podres da vossa boca. Tudo isso, Paulo está dizendo, são coisas da terra, são coisas mundanas, são coisas carnais. E ele está escrevendo para a igreja. Vou fazer uma pergunta. Ele está escrevendo para ímpios ou para a igreja? Para a igreja. Um pastor estava pregando nas cartas de Paulo, que fala, todos esses pecados estão nas cartas de Paulo. Todas as igrejas recebem essas instruções de pecado. Aí o pastor pregou uma série das cartas de Paulo. É difícil pregar nas cartas de Paulo, irmão. É complicado. Aí, principalmente pelos crentes Nutella, net crente, web crente, YouTube bobo, bestalhados. Esses crentes chegam depois do culto e reclamam com o pastor. Pastor, esses pecados não são da igreja. Esses pecados são do mundo. Os pecados dos crentes são diferentes. O pastor falou, é verdade, são diferentes, são piores. Por que piores? Porque conhecem o evangelho. Porque conhecem a verdade. E o julgamento de Deus virá na medida do conhecimento que você tem da verdade. Então tu que está aqui hoje, tu não é mais inocente. Vocês, versículo 9, eu estou encerrando, calma neném. Versículo 9, não mintais uns aos outros. Não mente. Agora perceba como que Paulo está me responsabilizando. Você tem que mortificar. Você tem que matar esses desejos. Você tem que se despojar. Você tem que parar de mentir. Porque fica essa desculpinha, Deus não tirou de mim, Deus não livrou eu. Você não é bebê e nem Jesus é babá. Você já conhece o evangelho. Você já conhece a verdade. Por isso que Paulo está escrevendo para a igreja. Porque você é responsável para fugir das possibilidades de pecaminosidade. Você precisa parar de mentir. Está falando. Porque você já foi despido do velho homem. Então, por favor, diga, todos esses pecados. Não, dá para ficar melhor que a galeria tem gente. Diga, todos esses pecados. Eu posso vencer. Porque eu já tenho a vida de Cristo. Já nasci do alto. E como diz o versículo 9, ficou feio. E como diz o versículo 9, sou nova criatura. Aleluia! Se o texto está dizendo que você consegue, você consegue. Agora, não é que você consegue para ser, é que você consegue porque já é. Quando a minha esposa olha e diz, tu já leu a Bíblia hoje? Eu digo não, ela vai ler. Então se ela diz, vai ler Bíblia hoje, não é para eu ser pregador. É porque eu já sou. Tu me respeita, menino. Sua mãe está falando para você respeitá-la para ser filho ou porque você já é? Então o que o texto está dizendo é, se comporte conforme sua natureza. Aí se a Luana falasse comigo, valeu, eu digo, hoje vai ler tu? Para mim? E a gente lê junto. Eu pergunto, tu jejuou essa semana? Não! Por isso você está estressada, vai jejuar. A gente fica um corrigindo o outro, irmão. Você precisa assumir suas responsabilidades. Para de ficar dependendo dos outros. Podcast todo dia. Vídeo no YouTube todo dia. Mas não toma atitude. Enche a mente, mas não pratica com a vida. Vocês já se revestiram do novo homem,
que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Diga, segundo a imagem daquele que o criou. A palavra segundo aqui significa conforme a imagem de quem te criou. Ou seja, eu estou encerrando agora. Cada vez que você vai despojando desses pecados, você vai se tornando parecido com o seu Criador. Aleluia! A gente volta lá para o jardim. Por quê, irmão? Porque nós fomos criados segundo a imagem e semelhança. Aí o pecado entrou no mundo, a imagem e a semelhança do homem com Deus foi desfigurada. Aí Jesus vem, paga o preço pela nossa salvação, envia o Espírito Santo, envia a palavra, e a palavra vai te ensinando a se despojar de tudo isso. Quando você se despoja, você volta à essência do jardim, você vai sendo santificado e o Espírito Santo vai te tornando semelhante a Jesus. E quando o Espírito te torna semelhante a Jesus, isso significa que você tem completamente dentro de você a vida de Jesus. Eu queria encerrar para explicar isso com o último versículo, posso? Vocês estão projetando? Projeta para mim o último texto de Colossenses 3. Deixa eu ver se é o último mesmo. Não é não, é o 17. Colossenses 3, 17. Colossenses 3,17. As meninas já estão lendo, mulher agoniada, né? Colossenses 3,17. Toda a igreja, 1, 2, 3. Ok, olha só o texto. Tudo quanto fizerdes. Capítulos 1 e 2, Paulo não exige prática. Paulo não diz fizer, Paulo não diz despoje, Paulo não diz não minta, porque no 1 e 2 ele está doutrinando, ensinando. A gente confundiu as coisas, principalmente na Assembleia de Deus. A gente ia para o culto de doutrina, hoje é doutrina, eita, o pastor vai descer a lenha. Aí o pastor diz, não faça, não faça, não faça. Não, doutrina é abrir a Bíblia, explicar o texto, explicar o Evangelho. Isso é doutrina. Aí Paulo primeiro doutrina, capítulo 1 e capítulo 2. Aí quando chega no 3 ele diz, não minta, pense, busque, é a prática. Aí olha como é que ele vai concluir esse raciocínio. E tudo quanto você fizer, ou por palavras, ou por obras, faça tudo. Como assim, pastor, fazer tudo, falar tudo, em nome do Senhor? É aqui que a gente precisa guardar, nunca mais tu vai esquecer isso. Pelo amor de Deus, em nome de Jesus, por favor, por gentileza, fazer tudo, palavras ou obras, em nome de Jesus é... O que você está falando, Jesus falaria? O que você está fazendo, Jesus faria? Se você não pensar assim, você nunca se arrepende. Irmão, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você pode chegar... É uma pergunta, me responde. Você pode chegar lá na minha igreja, sem eu ter te enviado, e falar assim... Eu vim aqui porque o pastor Eliseu Rodrigues me mandou representá-lo. Eu vou pregar aqui o que o pastor Eliseu mandou eu pregar, sem eu ter te mandado. Você pode fazer isso? Ok. Mas se você chegar lá e dizer assim, eu vim aqui pregar, vão dizer assim, quem te enviou? Você está representando quem? Aí você diz assim, representando o pastor Eliseu. Sabe o que você acabou de dizer? Eu estou aqui em o nome dele. Eu estou fazendo aqui o que ele faria. Se você é cantor, você envia alguém para te representar. Esse alguém vai ser o quê? Cantor. Se você é pastor, você envia alguém para te representar. Você só pode enviar quem? Fala. Um pastor. Só pastores representam. Obreiros representam. Músicos representam. Só cristãos representam. Cristãos representam Cristo. Tudo que você fizer é em nome dele. Tudo que você fala, deve ser uma representação de um nome.
Por quê, pastor? Porque você é cristão. Você é cristão. Isso me humilha, irmão. Isso me quebra. Isso me põe de joelhos. E me faz pedir misericórdia. Aí Paulo conclui, dando por Cristo, graças a Deus. Sem Cristo, Deus não recebe a gratidão de ninguém. Sem o nome de Cristo, sem uma vida que representa o nome de Cristo, você não pode ser grato a Deus. Eu agradeço a Deus, porque o caráter de Cristo está sendo formado em mim, a cada dia que eu me esforço para vencer os meus pecados. Se alguém entendeu essa palavra, fica em pé comigo, por favor. Senhor Jesus, eu preguei sua palavra. Eu não sei que parte dessa palavra o Senhor tocou no coração de alguém. Mas eu sei que a sua palavra foi aplicada ao coração dos que estão me escutando aqui. Nós já ressuscitamos, não fazemos mais parte desse cemitério mundano. Nós recebemos uma vida do alto. Ah, Jesus, ajuda essa juventude a se comportar conforme a vida que recebeu. Ajuda-nos a vencermos, Deus, as imoralidades, as cóleras, as maledicências, as mentiras. Ajuda-nos pelo poder da sua palavra. Pode baixar o som como estava bom. Ajuda-nos, ó Deus, a crescer em Ti. Ajuda-nos, ó Pai, a mantermos a nossa identidade, que é a cada dia se parecer com aquele que nos criou. Ora comigo, irmão. Que o mundo olhe para nós e veja Cristo. Que o mundo olhe para a igreja e veja Cristo em nós. Todo mundo aqui quer ser melhor, Jesus. Ninguém aqui quer viver na prática do pecado que cometeu. Nos ajuda, Jesus. Eu sinto a sua presença aqui, Jesus. Glorifica, irmão, porque está descendo força de Deus sobre sua vida agora. Você vai vencer a ira, você vai vencer a cólera, você vai vencer a maledicência, você vai vencer a avareza, você vai vencer a prostituição, vai vencer a imoralidade, vai vencer. Não para ser servo de Jesus, não para ser serva, mas porque você já é. Isso já faz parte de você, está dentro de você. Você recebeu essa capacidade. Bora cantar, irmão? Pai, eu amo sua presença. Mas depois que eu cantar. Pai, eu amo sua presença. Canta as irmãs. Eu seguro em sua mão. Confio. Que coisa linda, leva-me. Onde eu te encontro? Olha que coisa linda a igreja orando. A igreja orando em forma de canção. Quero ver. Tudo. Aleluia.
tudo. E poder, tua voz. Quero ir mais fundo. Quem deseja isso? Quem deseja isso? Tudo que eu mais quero, me envolve. Aleluia! Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Ele está aumentando a fome no seu coração. Ele está aumentando a sede pela presença dele no seu coração. Você vai sair daqui com vontade de ser mais crente, mais firme, mais bíblico, mais cheio. Se tiver alguém que quer receber de Deus a capacidade que foi pregada aqui para vencer o mundo, para vencer a maledicência, vencer a imoralidade, vencer a mentira, os descontroles emocionais, vencer a avareza. Você se afastou do Evangelho e quer voltar para Jesus hoje. Você quer sair desse cemitério e você acredita que só Jesus pode te ressuscitar de verdade. Ou você que nunca confessou Cristo como seu único Senhor e Salvador, mas hoje você quer, porque a palavra entrou em você e está te atraindo para a presença dele. Se isso está acontecendo, saia do seu lugar para a gente orar por você. Se isso aconteceu em você hoje, se você sente que Jesus está te chamando para mudança de vida, deixa a gente orar por você. Vem, sai desse cemitério de mundo, de sistema caído e inimigo de Deus. Vem se submeter ao amor de Cristo. Alguém vai te convidar para você vir à frente. Vem com ele, vem com ela. Eu estou insistindo porque eu sei que o diabo insiste em te destruir, mas a igreja insiste pela salvação da sua alma. A igreja insiste pela sua transformação hoje. Sai do lugar, vem para Jesus. Vem para Jesus. Eu creio que alguém vai te chamar, vem com essa pessoa. Eu estou esperando a igreja te chamar. Eu estou esperando, eu acredito que a igreja vai te chamar. Vem para Jesus. Vem para Jesus. Vem para Jesus. Vem para Jesus, chega aqui, ó. Quero ir mais fundo, levar os pés ninguém, pois a tua glória. Choraramanda, rabastora.
importa a sua idade, não importa o que você cometeu, não importa o seu passado, não importa as suas tristezas. Vem para Jesus, não importa a idade, não importa o tempo da queda, não importa quanto tempo distanciado e longe de Deus. Vem para Jesus. Adora a igreja. Jesus está ressuscitando mortos, adora a igreja. O vento está soprando dos quatro cantos e o vale de ossos secos recebe vida. Se Jesus não soprar, o homem não vive. Pai, eu amo sua presença. Seguro em suas mãos. Pai, de novo. Pai, eu amo sua presença. A igreja está cantando, Jesus está quebrando cadeias. Deixa só a igreja, por favor, e vocês cantem também. Os músicos, os obreiros, a igreja, cante. De novo, tudo que eu mais quero. Essa é a fome da igreja. Amém? Não vai vir? Não vai vir? Pastor, vou deixar para depois. Não sei se haverá um depois. Não vai vir? Vem para papai. Estenda as mãos, igreja. Ora por eles, igreja. Obrigado, Jesus, porque essas pessoas receberam sua palavra que exorta, sua palavra que atrai, sua palavra que transforma. Só o Senhor toca onde não tocamos. Chegou mais uma vida para Jesus. Só o Senhor entra onde não entramos. Só o Senhor faz o que não fazemos. Que eles recebam a vida de Deus. Que eles sejam ressuscitados em Cristo. Que se mantenham conectados em Cristo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Os irmãos vão anotar os nomes dessas pessoas.
Por favor. Continua aqui, porque se assentem aqui nesse primeiro banco, por favor. Os nomes de vocês serão anotados para que a igreja possa te acompanhar, orar por você, te ajudar a crescer na palavra, pensar e buscar. Isso. Eu agradeço essa linda oportunidade em nome de Jesus.